A gente convidou ele, mais uma vez, o pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago. Bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, obrigado. E nessa época do ano, imagino que o consultório está cheio, né, doutor? Infelizmente. Aumenta, né? A verdade é que São Paulo, a gente já até falou isso uma vez, as 4 estações do ano estão sempre no mesmo dia, né? Que coisa. E junta com a poluição e tudo mais, mas realmente, quando vai chegando no outono, inverno, é onde o paciente acaba sofrendo mais com essa parte de sintomatologia respiratória, tem mais tosse, mais falta de ar e acaba tendo essa predisposição a infecções também. E a pneumonia não dá pra gente descartar, é uma doença séria, né? Muito. Eu já falei aqui, eu falo novamente, é um prazer poder informar o pessoal. É a terceira maior causa de morte no mundo, como foi bem dito na pauta. Perde apenas para o infarto e para o AVC. E é uma doença que não está tão na mídia assim. Né? A gente tem que sempre tentar explicar, esclarecer para as pessoas, para saber quando procurar o médico, saber quando procurar, seja o pronto-socorro, seja o especialista, para evitar isso, porque realmente a nossa grande preocupação com as extremidades das idades, né? Idoso geralmente é muito acometido, é quando costuma acontecer esses óbitos, e criança menor de 5 anos também. E é importante lembrar, gente, que o diagnóstico é fundamental, porque muitos dos sintomas, eles vão ser confundidos com outros problemas. E no caso da pneumonia, eu acho que a ação, entrar o quanto antes com o medicamento, enfim, e ter o diagnóstico, é o que pode ser fundamental para salvar a vida do paciente, né? Você falou tudo, Carol. Nós como pneumologistas, a gente tem muito paciente asmático, paciente que tem enfisema, paciente que tem doenças crônicas respiratórias e acabam não sendo diagnosticados. Porque fala, tive bronquite na infância e depois não teve mais nada. Tá. E na verdade não faz exercício, é sedentário, acha que não está tendo falta de ar porque não está fazendo exercício. Ou foi fumante ou é fumante e cuida direitinho da parte do coração, vê direitinho a hipertensão, diabetes, mas não vai ao pneumologista ver como está o enfisema, se tem enfisema. Tá. E aí, muitos desses quadros de tosse, falta de ar, cansaço, se confundem com pneumonia. Tá. E aí fica indo várias vezes ao pronto-socorro, com várias idas ao pronto-socorro, algumas vezes recebe antibiótico, de repente até desnecessário, porque não procura o especialista. Algumas pessoas têm até sequelas pulmonares. Alguém que já teve uma pneumonia e ficou alguma cicatriz, alguém que teve tuberculose e ficou cicatriz. E se vai cada hora num médico, num pronto-socorro, num momento diferente, vai ser toda hora uma nova pneumonia e às vezes não é. Claro que é muito comum sim e é muito grave, mas é importante a gente abrir o leque desses pacientes que têm principalmente essas doenças respiratórias crônicas para poder avaliar e fazer o diagnóstico mais correto. E não se esqueça que a gente está no momento da vacinação da gripe, a gente vai falar sobre isso. Quem quiser mandar perguntinha ligadas também a essa questão do H2N3, influenza. Ai, gente, nem sei mais como que eu chamo aqui na entrevista, porque cada ano muda, né? Muda o vírus, então eu não sei se eu ainda falo H1N1, H2N3 ou deixamos para influenza, porque tem aumentado os casos. Muita gente tem colocado, inclusive nas redes sociais, que chega nos pronto-socorros e que não tem mais lugar na UTI e que vários diagnósticos de influenza. Então a gente vai falar, a gente abre espaço para perguntas para o público. Antes, vamos colocar a prevenção, que é algo importantíssimo e tem coisas que dependem da gente, né? Nem tudo, mas algumas dependem. Então, acho que a gente pode colocar aí, a gente preparou uma ilustração bem legal. Vamos ver a primeira, olha lá. Fique em casa quando estiver com febre e mantenha os ambientes sempre arejados. Exato. A gente tem que pensar que esses quadros infecciosos muitas vezes são autolimitantes, né? E sendo autolimitantes, quando você não consegue fazer um exercício, quando você não consegue trabalhar, você tem que deixar isso muito claro para o seu médico, tá? Uma coisa que é muito importante diferenciar, você falou bem da gripe, da influenza, é diferenciar pelo menos essas partes da doença inflamatória da doença infecciosa, tá? Nesse período de mudança de tempo, outono, inverno, a gente costuma ver muitas mudanças de sintomatologia nasal, principalmente, né? A gente tem nariz escorrendo, sai aguinha, espirra, às vezes dá um pouco de dor de cabeça. Tem que tomar cuidado para não confundir, de repente, a rinite, que é só uma inflamação, não tem infecção. Senão, você mexeu no guarda-roupa para arrumar as roupas e tirou aquele pó que estava no cobertor, no edredom, que acontece, a pessoa começa a espirrar, fala, tô gripado, não é bem assim. Entendi. Só atacou a rinite, é importante você avaliar isso aí depois com o seu especialista, com o otorrino, com o pneumo. Mas enfim, agora, se você percebe que está com o corpo ruim, está começando a ter febre, mesmo que baixa, um mal-estar, mas consegue fazer suas atividades do dia a dia, é resfriado. Se o quadro está bem mais acentuado, gripe mais
febre mais alta, você está realmente prostrado, não consegue trabalhar, não consegue estudar. Né? E não tem um catarro, desculpa até a expressão, um catarro mais purulento, amarelado, grosso. É mais uma tosse seca e principalmente sintomas altos, a gente fala sintomas nasais, é gripe, mas gripe realmente mata. Gripe é uma coisa muito séria. Tá. Tem que ser levado a sério e tem que ser esclarecido para a população saber falar. Eu estou com gripe, eu estou resfriado, eu estou só com uma rinite atacada. Entendi. Tá? Que a gripe, sim, é uma baita de uma porta de entrada para a pneumonia. Aquela coisa, ela não se transforma em pneumonia. Eu ia dizer isso, as pessoas falam que né, uma coisa vira a outra, não? Vírus não vai virar bactéria, mas ele detona com o sistema de defesa do paciente. Acabando com o sistema imunológico, o sistema de defesa, muitas vezes, como foi até falado no vídeo de abertura, a principal causadora de pneumonia, a principal bactéria causadora de pneumonia na população, o pneumococo, ele está com a gente. Ele convive conosco. Tá. Na nossa garganta, na orofaringe, e aí abre-se um portal, porque o vírus acabou com a nossa defesa, nosso sistema de defesa, e entra a bactéria causando a pneumonia. Na corrente sanguínea é muito rápido, né? Exato. Então a gente tem que se preparar para isso. Tá. Percebeu que está ficando ruim? Repouso, procura o médico. Vai ter novamente mais algumas orientações aí, eu acho que vamos lá, vamos para a próxima então. Olha lá. E já mitos e verdades e um tempo para vocês mandarem perguntas, hein? Era a próxima coisa que eu ia falar. Cultive medida de higiene, como lavar as mãos com frequência e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Então, o uso, inclusive, das máscaras nesse momento pode ser uma saída. Pode ser útil, principalmente quando você vê um quadro viral mais importante, né? Bactéria não é o mais fácil de se transmitir de uma pessoa para outra. Claro que existem algumas bactérias causadoras de pneumonia, sim, Mycoplasma, por exemplo, que podem transmitir, mas não é o mais comum. Vírus, sim. Tá. A gente brinca que vírus passa mais que notícia ruim, né? Então, o hábito de lavar as mãos, e nem sempre é fácil lavar as mãos, mas tendo um álcool gel facilmente. Continuamos com essa medida, então. Sempre, é algo que vem sendo dito há muitos anos, mas o álcool gel ali bonitinho. Você sabe que eu coloquei até na mochila do João? É importante. Ele tem um álcool gel penduradinho assim na mochila. Eu falo, desceu de tal lugar, saiu de passa o álcool gel, né? Como você falou, se a gente ficar falando H1N1, H2N3, a gente vai ficar maluco. Então fala influenza, fala influenza. Deixa essa preocupação para nós médicos, né? Mas os vírus são mutantes. Todo ano vai ter uma diferença, vai ter uma mutação de cada vírus, por isso que a gente tem que se vacinar todos os anos. Pois é. Tá? E vai entrar, daqui a pouco a gente fala com prevenção também. Mas então o que a gente pode fazer é realmente isso. A gente percebe sintomas debilitantes, a gente não está conseguindo estudar, não está conseguindo trabalhar, tem que procurar o médico, tem que explicar tudo o que está acontecendo. O médico vai avaliar realmente uma necessidade, de repente, um atestado para se recuperar, seja da gripe, seja até da possível pneumonia, com possibilidade de usar antibiótico. Então, para a gente evitar passar principalmente vírus, né? Lavar as mãos, quando for tossir, até hábito de educação, né? Minhas filhinhas têm 4 anos, eu estou na brincadeira de, tosse no microfone, né? Para pôr a mãozinha. Porque criança a gente sabe que está aprendendo ainda, mas adulto a gente tem que ter essa educação também. E lembra de uma coisa, eu fui no cinema ontem, vou colocar que me lembrei. O que tem de contaminação no cinema é um negócio impressionante. Durante anos eu fui neurótica, eu levava um negocinho de bactéria, coisa no paninho, e antes do João sentar e botar a mão onde ele botava o bracinho, eu limpava tudo. Agora melhorei um pouco essa questão, mas está sempre na minha cabeça que cinema é um lugar de contaminação. Então, lembrem-se disso. Vamos para a próxima, medida de prevenção, já que a gente está falando de medidas de prevenção, né? Na tela. Pare de fumar, isso aí não precisa nem dizer, né, doutor? Número 1, né? Isso é pauta para um programa inteiro, para uma semana inteira de programas, né? O negócio é ruim demais, né? Não tem algo mais perigoso, é pior que o Thanos, é o maior vilão para quem está ligado nos Vingadores, né? É o maior vilão que existe para qualquer ser humano. Mesmo quem não tem nenhum problema de saúde, ou mesmo quem já tem, e principalmente para quem já tem esse problema de saúde, principalmente respiratório. Parar de fumar, obviamente, a gente pode falar mais adiante daqui a pouco, mas você fumando, você predispõe a chance de algum vírus ou bactéria atingir a pessoa e ficar doente por conta disso. A gente sabe também, inclusive, está muito na moda cigarro eletrônico, que só tem nicotina e não tem tantos cancerígenos como se sabe que tem no cigarro. Ainda não se sabe muito, tem muitos estudos ainda adiante para ver. Mas tem nicotina. Mas tem nicotina e o próprio vapor, a própria fumaça. Eu tenho um grande amigo, colega, o Dr. Mauro já veio aqui algumas vezes também, ele costuma falar que
o que entra pelos pulmões, que não é oxigênio, faz mal. Boa. A gente já tem... Doutor Mário é de cabeça e pescoço? Não, doutor Mário Gomes. Ah, o Gomes, o pneumo também. Então vou dar o crédito devido, boa né? essa daí, Eu achei muito interessante o que ele fala. A gente já tem a exposição à poluição de São Paulo, que eu já não tenho o que fazer. A gente já tem a exposição à mudança climática e às vezes já chega algum alérgeno, né? Alguma tia-avó com aquele perfume muito forte, ou mesmo algum tabagismo passivo, que alguém só fumou perto, mas você não convive com isso, isso já não tem o que fazer. Isso já pode fazer mal. Agora, você conviver diariamente com quem fuma, ou pior ainda, ser tabagista ativo, isso não pode. Não então tem que parar realmente. E a gente estava falando realmente do vape, né? Dos cigarros eletrônicos. Já tem estudo em inglês mostrando que como ele acaba entrando pelas vias aéreas, ele trava, a gente chama de epitélio ciliado, ele trava ali a região de entrada, que tem os cílios para poder proteger e sair a secreção, para fazer essa, a gente chama de depuração mucociliar, limpeza. Ele trava, então começa a proliferar bactéria ali, prolifera bactéria, prolifera vírus. Então sim, esses cigarros eletrônicos também causam aumento da predisposição à pneumonia e gripe. Tá aí. A gente tem mais prevenção, né? E vamos colocar as duas na tela para a gente partir para os mitos e verdades, para tirar as dúvidas. São aqueles clássicos ligados à pneumonia. Então, siga as orientações médicas sempre que tiver alguma infecção aguda ou condição crônica. E, para encerrar, mantenha uma vida saudável. Isso entra em todos os nossos programas, em todas as nossas pautas e faz parte hoje de uma questão de estilo de vida. Eu faço muito questão de falar isso, né? O estresse, ele diminui demais a imunidade. A imunidade é o sistema de defesa do organismo. Então seja feliz, né? Eu tô até me alimentando bem, estou praticando esporte, mas a minha vida é estressante, eu não tiro férias faz não sei quanto tempo, eu não tenho uma vida social, uma vida familiar, você vai ficar doente. E é geralmente essa pessoa que acaba tendo, geralmente jovem, sem nenhuma doença de saúde, acaba tendo uma internação por vírus influenza, por gripe, né? Influenza ou mesmo pneumonia. Que coisa, mas por que eu estou fazendo tudo direitinho? Como está a sua vida? Você está pegando até um cinema, se for o caso, né? Você também foi no cinema ontem, doutora? Eu fui sexta-feira. Quanto a cinema, o importante é a gente saber da aglomeração das pessoas, né? No inverno acontece muito isso. Então, claro, às vezes não tem como fugir muito, mas você estando bem protegido, não vão ser 2 horas que vão fazer mal. Então, calma, né? Porém, a gente tem que saber, um metrô, ônibus ou mesmo lugares de muitas pessoas podem sim ter essa proliferação de vírus, principalmente, e aí te predispor a ter as infecções. Por isso você tem que fazer direitinho todas as orientações. E quem tem, como eu falei, asma, quem tem enfisema, né, o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença dos pulmões, crônica por causa de muitos anos de cigarro, e obstrutiva porque obstrui os brônquios, dificulta a passagem de ar, da tosse, da falta de ar. Essa pessoa tem que tratar direitinho com pneumo, geralmente com medicação inalatória. Geralmente não, sempre com medicação inalatória. Mas nunca sozinho, hein, gente? Pelo amor de Deus. Pneumologista para ver direitinho o que vai usar, qual tipo de bombinha, isso tudo é muito importante. Tá aí. Vamos para mito e verdade, então. Quem tem perguntinhas aí em casa, manda pra gente, @VocêBonitaTV. Esse é o momento de perguntar, principalmente as mamães, que eu sei que estão ligadas e a gente pensa sempre em primeiro lugar nas crianças, né? Olha lá. Mito ou verdade? Vai entrar aí? Não, esse eu acho que é um ilustra também. Um ilustrativo de... Que a gente, com algum mito e verdade, a gente vai usar essa imagem. Mas agora acho que sim. Tá aí. A imagem ficou bem bonita também ali, que as meninas prepararam. Gripe, então, pode causar pneumonia. Isso é mito ou é verdade? É verdade. Mas é verdade explicando aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Ela já tinha entregado vira. o ouro já, né? O vírus não vai virar bactéria, tá? Porém, a pessoa que está gripada, ela tem uma maior predisposição, sim, a ter um quadro infeccioso secundário, tá? O vírus chega, eu já falei isso uma vez e meus pacientes gostam dessa analogia. O vírus, você pensa que você deixou o seu carro parado, infelizmente, fora de estacionamento, hoje em dia está meio complicado fazer isso, e aí chega o trombadinha e arromba a porta do seu carro e leva o CD que seja, tá entendendo? E larga o carro lá. Depois vem a bactéria e leva o carro inteiro embora porque já estava aberto o carro. Entendi. Você entendeu? Então, o vírus, ele chega e causa, seja o resfriado, seja a gripe, e acaba diminuindo ainda mais a defesa do organismo da pessoa, arrebenta com o sistema imunológico e aí predispõe essa infecção bacteriana secundária. Como eu falei muitas vezes, na grande maioria das vezes, é o pneumococo que está aqui.
ele só vê o portal aberto para pular e mergulhar. A pessoa está fraca, debilitada. Outra coisa importante, você comentou a respeito da febre. A gente sempre se assusta quando tem uma febre, que se prolonga, ou que você medica e ela não abaixa, e tem que ser medicado 3 horas depois, enfim, fazer aquela alternância dos medicamentos. Quem tem filho sabe disso. Doutor, qual que é o momento para ir procurar ajuda? Porque eu acho que isso é uma conduta médica, que cada médico também tem algumas coisas que passa para o paciente prestar atenção e respeitar. Vou explicar melhor para vocês. O pediatra do João tem uma conduta que eu acho bem interessante, gosto demais, que no começo a gente fica apavorado, que já quer sair correndo com a criança para um pronto-socorro. Só que existem momentos que se você sair para o pronto-socorro, lá pode ser mais perigoso do que você ficar na sua casa pela contaminação do ambiente das pessoas que estão ali. Então, há muitas vezes algumas horas de espera. Qual é a sua conduta, até para as pessoas que estão em casa e que muitas vezes não têm a possibilidade de estarem numa consulta médica adequada, que falta hoje no Brasil, a gente sabe, infelizmente. Então, gostaria que você atendesse esse público com a sua conduta. Qual o momento de procurar ajuda? Essa orientação do pediatra não o conheço, mas extremamente importante e correta. Cautela, né? Cautela. Cautela. A gente não tem que ter desespero. Eu tenho 2 crianças de 4 anos em casa, recém-feitas, a gente sabe como que é. E pai, quando é médico, só vira pai, não é mais médico. Não é mais médico, então, é verdade. A gente tem a nossa pediatra também. Mas o fato é o seguinte, eu estou de total acordo. Você não tem que, em qualquer febre, em qualquer primeiro sintoma, procurar um pronto-socorro. Isso até é um problema sistêmico no Brasil, seja pronto-socorro de SUS, seja pronto-socorro particular. Pronto-socorros lotados. Ah, mas fui lá, demorei um montão. Gente, pronto-socorro, o nome já fala. Pronto-socorro, é um serviço de urgência e emergência. Deus me livre, guarde, você teve um acidente de carro, você tem que ir para lá, obviamente. A sua mãe, a sua avó, a idosa, você está com dor no peito, tem que ver se é um infarto. Um desmaio, a pressão está muito alta. Claro, tem um quadro de dor que não está melhorando com a medicação que você tem, vai. Mas assim, tentar evitar ir por qualquer coisa. Né? Tem que procurar sempre especialista. Eu costumo orientar meus pacientes. Você está com dor de cabeça? Claro, não estou falando de um idoso com dor de cabeça e pressão alta. Claro, você vai procurar o pronto-socorro. Mas você tem dor de cabeça, já sabe que tem de repente enxaqueca? Marca com o seu neurologista, vá ver se está tudo em ordem. Mulheres, de repente está com corrimento vaginal, uma dor a urinar, procure o ginecologista. Não é tudo e toda hora procurar o pronto-socorro e fala a mesma coisa do quadro respiratório. Dificilmente você vai ter um quadro de dispneia súbita, de uma hora para outra, que você ficou insuportavelmente, não está melhorando. Quem de repente já tem asma ou DPOC, que já faz uso das medicações, tem geralmente as orientações do seu pneumologista para fazer inalação em casa quando tiver alguma piora. E se não melhorar, sim procurar pronto-socorro. Mas procurar pronto-socorro na primeira dificuldade não é o ideal, realmente. Isso, principalmente para crianças, a gente acabou de ver crianças menores de 5 anos que não têm imunidade toda bem feita, né, toda formada, idosos também. Como eu falei, vírus passa mais que notícia ruim e PS é um playground de vírus, principalmente PS infantil, tá? Então, de repente, você leva o seu filho, que está num simples resfriado, que ele vai conseguir até ir para a escola, de repente, no dia seguinte. E aí leva lá, porque a mãe acabou desesperando, porque fez um pico de febre de 38, tem 37,9. Lá, se ele já está um pouquinho debilitado, ele vai ter maior chance de pegar algum outro vírus mais potente, mais grave. Então a ideia é essa mesmo. Lembrando, eu vou colocar mais um mito ou verdade e a gente volta a relacionar com a influenza, que é algo importante e sério. Vamos colocar mito ou verdade na tela, depois Glaucia me sinaliza se tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Remédios antigripais podem camuflar a pneumonia. Isso é mito ou é verdade? Não é mito. Na verdade é o seguinte, entra também o que a gente estava puxando do anterior. Medicações sintomáticas, o nosso paciente tem que ser orientado a usar. Você está com febre, usar um antitérmico, né? Um paracetamol, um dipirona. É importante baixar essa febre ou deixar o corpo tentar? A febre já é uma defesa do organismo, só que uma defesa do organismo de um jeito chato, né? Incomoda. É verdade. Então, quem trata mais de criança tem geralmente as suas condutas. A febre até tanto não costuma dar medicação, então siga as orientações do pediatra. Mas a gente sabe que 37,8, a partir de 37,8, ou mesmo estando esse sintoma ruim de dor, de mal-estar, você pode tomar a medicação, tá? Mas saiba que você está se recuperando, vai ter aquela sudorese toda, vai suar bastante. Mas, enfim, essas medicações sintomáticas, né, os antigripais, por exemplo, quando você começa a perceber esses sintomas altos, como eu falei... Algo para sinusite, né? Você pode usar, né? O que você não pode sair usando é antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, sem a orientação do médico. Tá.
Então, esses antigripais, essas medicações sintomáticas, é importante para o paciente saber o que é sintomático. Não vai no farmacêutico e falar, eu quero um antibiótico. Não, não é bem assim. Essas medicações podem ser usadas e aí a pessoa tende até a melhorar o quadro e, de repente, evitar de ter uma piora da sua imunidade para evoluir com pneumonia. Lembrei de uma outra coisa, é interessante como a gente vai lembrando, né, das coisas que a gente escuta de médicos aí que a gente confia. E o pediatra sempre diz, qual é o estado geral da criança fora de febre? Gravem isso, porque na febre tá todo mundo prostrado, adultos e crianças, a gente se sente mal mesmo, tem aquele calafrio, certo? Agora, medicou para febre baixou. Qual que é o estado geral? E aí a gente consegue entender um pouco, e aí agora eu vou colocar a questão da influenza, que eu acho que é um momento para o público também bem sério e importante. A influenza derruba, não derruba? Ela é diferente, a gente consegue notar, porque mesmo a pessoa medicada e a febre baixando, ela continua prostrada. Isso é um detalhe da influenza ou é da minha cabeça? É um detalhe importantíssimo, tá? A influenza é realmente o vírus mais grave de quadro respiratório. E ela derruba a ponto de você não conseguir realmente trabalhar, de você realmente não conseguir ir para a escola. Então, uma pessoa produtiva deixa de ser. E para isso, você tem que realmente fazer repouso para se recuperar. Vou falar de uma outra doença que não tem nada a ver com a minha parte, dengue. Quando a pessoa tem dengue, o que tem de fazer medicação? Não tem quase nada, né? Como não tem quase nada para fazer, você tem que fazer o quê? Repouso, se hidratar e tomar antitérmico. Tá. Mas você tem que fazer o repouso. Se não fazer repouso, não vai melhorar. Não vai melhorar. Mais ou menos a gripe, como eu falei, Entendi. é um quadro autolimitante, né? Você tem que respeitar essa necessidade de fazer o repouso. Tá aí. Vamos para mais um mito e verdade. Ou verdade, né? Na tela. Pneumonia pode ser causada por substâncias tóxicas. Pode, é mito sim. ou verdade? Verdade. É verdade? É verdade. Volto a dizer, o mais comum acaba sendo a bactéria que a gente tem já no nosso organismo, que acaba entrando pelo sistema imunológico que está ruim. Porém, a gente tem alguns casos também de repente, ar-condicionado central que não estão bem limpos, não tem uma manutenção muito boa. Tem bactéria que acaba proliferando ali e pode causar pneumonia. De repente, bolor, mofo na parede, a gente tem muitos casos assim, que também podem causar, de repente, até uma pneumonia fúngica e tudo mais. Então, a gente tem que tomar cuidado com substâncias tóxicas. E cigarro não deixa de ser uma substância tóxica também. Verdade. E que acaba predispondo, como a gente já conversou. Tá aí. Vamos colocar a perguntinha do público? Não, dá mais um mito ou verdade, depois... já a perguntinha na tela. Então, vamos lá. Obrigada, Adri. Um beijo para você. Para quem passou por 2 pneumonias, é indicado a vacina da pneumonia e da gripe? Pode tomar as duas juntas? Que pergunta maravilhosa que a gente ia justamente fazer aí o encerramento falando da questão da vacina. Bom dia, Adriana. Primeiro tem que avaliar o lance da pneumonia, né? Como eu disse, é muito importante você procurar um especialista. O quadro de tosse, geralmente, não é um quadro que vai de uma hora para outra. Então, você percebe 1, 2, 3 dias, já deu para marcar com o pneumologista. Está muito ruim, não vai conseguir marcar rápido, claro, o pronto-socorro é uma bela ferramenta a ser usada. Tá. Mas sempre dá preferência para procurar o especialista nesses casos. E aí você saber realmente se foi pneumonia. Tá. Algumas vezes, o paciente acaba tratando várias vezes, como eu falei, até com uma cicatriz, uma sequela nos pulmões, pneumonia que na verdade não foi, é uma cicatriz, alguma doença crônica que ele tem que ser tratado. Tá. Então, avaliar. A pessoa que tem, vai dizer, doutor, já tive 10 pneumonias. Eu falo, acho que não. Vamos dar uma olhada nos anteriores, me traga os exames, vamos ver direitinho. Então, em primeiro lugar, tem que procurar um pneumologista para ver como é que está o pulmão. Claro que no momento agudo da doença, foi no pronto-socorro, o médico deu antibiótico, você vai seguir a orientação médica. Tá. Mas depois vai ver direitinho. Não é normal uma pessoa jovem, saudável, ter várias pneumonias, no caso 2. Mas vamos supor que realmente foram 2 pneumonias. Sim, tem indicação de tomar vacina, sim. A vacina para pneumonia, ela é mais indicada, da gripe também, é mais indicada para quem tem doenças respiratórias e doenças crônicas. Tá, né? Então não é para todo mundo. Assim, como é que indicada você mais assim, indicação formal, digamos assim, tá? Tá. Crianças e idosos, né? São as extremidades, a gente sempre tem que tomar esse cuidado e tem que vacinar sempre. A da pneumonia não é anual, como a da gripe, deixar isso bem claro. Ok. Ela está no calendário? Está no calendário das crianças, sim, e dos idosos também. Você lembra tem também idade? Tanto privado quanto no SUS. No SUS. Tá? E qual idade, mais ou menos, quando a gente fala aí do calendário? Ela vem sozinha ou ela é... Então, as minhas filhas estão com 4, já tomaram da pneumonia. Não, é que tanta coisa, né? Geralmente antes realmente dos 5 anos, e aí depois você vai ver um reforço, com a necessidade ou não de fazer. Cada ano tem novas pesquisas para saírem mais vacinas para
tentar ampliar para mais cepas de bactérias que a gente fala, né? Então, é importante, sim, o caso de uma paciente, vamos supor que a Adriana não tenha nada de asma, não tem nenhuma doença crônica, né? Não tem hipertensão, diabetes, mas teve realmente 2 pneumonias. É importante fazer uso da vacina da pneumonia, fazer uso da vacina da gripe. A vacina da gripe tem as suas indicações, que agora já está na campanha também, né? Para poder prevenir. É importantíssimo saber a necessidade da vacinação para esse tipo de paciente. Gente, vacina, tudo bem. A gente tomou aqui semana passada, que foi dada aqui na Gazeta. O meu filho também já tomou. Tudo certo. Sem medo de ser feliz, né? Assim, é o nosso dever. É muito importante. Como cidadãos também, para diminuir o número de incidências, não tem jeito. Vamos colocar mais uma perguntinha do público que dá tempo. Quem escreveu pra gente na tela? Val, obrigada, um beijo. A pneumonia dupla pode causar a morte? Oi, Seria uma Val. pneumonia dupla? Bom dia. Eu imagino que a dupla, no caso, que pegou ambos os pulmões. Mas a gente tem que saber que os pulmões são divididos em lobos, né? Então, às vezes, pode pegar 2 lobos de um mesmo pulmão ou um lobo de cada lugar. Mas até a pneumonia de um lobo só já pode causar morte. Terrível, né? Então, sim, quanto mais lobos acometidos, se acomete os 2 pulmões, tem uma gravidade maior. Aí entra a avaliação do médico. É o que eu falo, a consulta começa desde a hora que o paciente está na sala de espera. Você escuta o paciente tossindo, você vê o paciente entrando na sua sala, você conversa muito tempo com o paciente, você vê como que ele está, exame físico, muitas vezes você consegue avaliar alguma alteração. E o exame complementar, como eu falei, é para complementar a consulta médica. Não é para só, eu vim para pedir um raio-x, não, vamos avaliar isso tudo. Então a gente tem que ver os grau de gravidade, né? Olha, gente, quero agradecer, doutor, porque a gente está aqui para informar mesmo e uma população bem informada consegue não só manter a calma na busca da ajuda, mas também sabendo, como a gente colocou, a questão da gravidade de algumas doenças e entendendo o que deve ser feito. Então, assim, levar filho para a escola com febre, pelo amor de Deus, parem com isso, né? Ai, não tenho com quem deixar. Gente, essa não é a saída. Precisa pensar em outra, mas levar a criança para a escola de jeito nenhum. Não. Com febre, né? Obrigada, doutora. Era o que faltava, o ponto final aí da nossa entrevista. Quem quiser saber mais, pode entrar em contato com o doutor. Vai lá no Insta para seguir o trabalho dele, @doutorabreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto. @doutorabreviado, Rodrigo Santiago. Tem um site, rodrigosantiagopneumo.com.br. Obrigada, doutora. Até a próxima, viu?